Informe de ocorrências da 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Nanuque, né? Como toda semana a gente sempre traz aqui alguns casos, né, de pessoas que passaram presas aqui pela Delegacia de Polícia Civil, né? Foi realizado aí procedimentos de autos de prisão em flagrante e outras demandas. A gente informa também da Delegacia da cidade de Águas Formosas, né? Que na última quarta-feira houve lá uma tentativa de homicídio em que o autor desferiu 4 golpes de faca contra o seu próprio pai. Isso aconteceu na Rua Bahia, né, na cidade de Bertópolis. Esse autor ele foi preso, né, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil lá em Águas Formosas, registrado então esta ocorrência aí de tentativa de homicídio. A vítima foi socorrida para o hospital local, onde obteve lá os cuidados médicos necessários. O autor é uma pessoa aí de 18 anos de idade, como eu já falei, filho da vítima, né, que tem 50 anos de idade. E ele é usuário de drogas e estaria dentro de casa, né, já em atrito com o seu próprio pai, já devido aí a essas circunstâncias, e teria então se apossado dessa faca e desferido esses 4 golpes no seu próprio pai, né, pescoço, cabeça e tórax, e essa faca foi apreendida também. Então, esse autor ele foi encaminhado ao presídio regional da cidade de Águas Formosas, né, onde fica agora à disposição da Justiça. Também foi comunicado aí ao Ministério Público local. Uma outra ocorrência, já que no âmbito da Delegacia de Polícia Civil de Nanuque, foi um caso de tortura que aconteceu na Rua Joaíma, região ali do bairro Zaru, Getúlio Vargas, em que um homem aí foi torturado, né, pelos seus próprios comparsas ali, sob a acusação de que ele teria furtado algum material ilícito deles, né? Então foram 2 pessoas presas, um homem de 18 anos, que é natural de Santa Teresa no estado do Espírito Santo, e uma mulher de 25 anos de idade. Esses 2 foram presos. Porém, tinha outras pessoas ali praticando esse crime de tortura que também posteriormente poderão ser aí identificados através da investigação policial, né? O caso foi que essa vítima ela teria sido acusada por esses indivíduos de ter furtado ali algumas substâncias. Então eles o amarraram em uma árvore e praticaram aí o crime de tortura para que ele pudesse falar onde ele teria escondido esse material. Esses 2 indivíduos, então, foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Nanuque e foram encaminhados ao presídio regional local. O crime de tortura, ele constitui o ato aí de constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, né, para que ela possa falar alguma coisa. Uma lei penal específica para esse tipo de situação. Então, foram esses indivíduos enquadrados nesse tipo de crime, né? Trata-se, então, de indivíduos que pertencem a uma organização criminosa naquela localidade e teriam, então, praticado aí a justiça com as próprias mãos contra esse indivíduo. Mas 2 deles foram presos e os demais serão identificados através da investigação policial que vai ficar por conta aqui da Delegacia de Polícia Civil da cidade de Nanuque. Um homem foi preso também por causa do descumprimento aí de medidas protetivas, né? Esse caso aconteceu no último dia 17 de janeiro, né, no bairro Getúlio Vargas, aqui na cidade de Nanuque, em que esse autor, ARS de 40 anos de idade, descumpriu medidas protetivas que haviam sido deferidas aí em favor da sua ex-companheira, SRS, de 47 anos, né? E segundo os dados da ocorrência, a vítima teria saído. Quando retornou, esse indivíduo estava dentro de casa com agressividade e ela acionou então o policiamento, que trouxe esse indivíduo preso para a Delegacia de Polícia Civil. Em razão aí do descumprimento dessa medida protetiva, foi então ratificada a sua prisão em flagrante. Ele foi encaminhado ao presídio regional local, onde aguarda agora a decisão da Justiça. 2 indivíduos também foram presos aí em razão aí do crime de tráfico de drogas. Esse fato aconteceu na cidade de Serra dos Aimorés, né? Rua Rio Paranapanema, no centro da cidade lá de Serra dos Aimorés. 2 indivíduos de 33 anos e um de 19 anos de idade, eles foram presos em flagrante pela prática aí do crime da traficância de drogas, né? Segundo informações, esses indivíduos estariam praticando a comercialização de substâncias ilícitas nessa região que já é conhecida já da polícia, né, tendo em vista a prática da traficância de drogas. Inclusive, um desses indivíduos presos consta como sendo o gerente ali daquela localidade. Eles foram presos e com eles foram apreendidos aí cerca de 81 pedras, né, de substância semelhante a crack e 6 buchas de substância semelhante a maconha. Esse material foi periciado preliminarmente aqui na Delegacia de Polícia Civil para ser constatado aí o teor, né, da substância ilícita. Os 2 indivíduos tiveram a prisão ratificada, foram encaminhados então ao presídio local, onde vão responder agora na Justiça pelo crime de tráfico de drogas. Um adolescente de 15 anos de idade, JQS, foi apreendido também em razão aí da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Esse fato aconteceu na rua Projetada, no bairro Santa Helena,
E com esse menor ele foi encontrado aí cerca de 45 pedras de substância semelhante a crack, além aí de porções de substância semelhante a maconha e também valores em dinheiro. Esse menor ele foi liberado ao seu responsável legal, mas o procedimento foi realizado na Delegacia de Polícia Civil, o boletim de ocorrências circunstanciadas e foi encaminhado então ao Poder Judiciário para que possa então haver o trâmite já no Poder Judiciário com o acompanhamento do Ministério Público. Esse menor de idade então, de 15 anos, foi apreendido pela prática de ato infracional análogo ao crime aí de tráfico de drogas lá no bairro Santa Helena. Na última terça-feira, 16 de janeiro, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma residência numa localidade de Água Quente, que faz parte lá do município de Águas Formosas, onde haveria aí, né, uma denúncia de traficância de drogas e que teriam indivíduos escondidos naquele local e também com material ilícito, né? Esses indivíduos então foram localizados. Nessa residência foram encontradas aí uma diversidade de materiais ilícitos, como um facão com a lâmina aproximadamente de 30 centímetros, 8 munições calibre 38 intactas, 4 pinos de substância semelhante à cocaína, 12 buchas de substância semelhante à maconha, 2 pedras de substância semelhante a crack, mais aí diversos materiais que são utilizados, né, para preparar e embalar essas substâncias ilícitas, entre valores em dinheiro e também outras porções aí de substância semelhante à maconha. E também foram encontradas aí armas de fabricação artesanal. 2 armas de fabricação artesanal foram encontradas naquela localidade, além também de uma motocicleta que não teve aí condição de ser identificada, haja vista aí a supressão aí do número do chassi. Então essa motocicleta foi removida ao pátio credenciado do Detran na cidade de Águas Formosas. Então foi dado cumprimento então a esse mandado de busca e apreensão nessa localidade, né, Rua Padre Almiro, na comunidade de Água Quente, em Águas Formosas, onde um indivíduo foi preso em flagrante em razão aí da prática desses crimes. Nessa semana também, um indivíduo foi localizado no bairro Santa Helena, foi preso e encaminhado ao presídio regional local. Trata-se de um indivíduo que estaria cumprindo pena, tendo em vista aí a participação dele em diversos tipos de crime. Esse indivíduo estava utilizando-se de um benefício, que é a prisão monitorada, utilizando-se de tornozeleira eletrônica, porém estava descumprindo essas medidas impostas aí pela Justiça e foi expedido então um mandado de prisão em desfavor desse indivíduo. Ele foi localizado no bairro Santa Helena e foi preso novamente, encaminhado agora ao presídio regional, onde aguarda a decisão da Justiça sobre o seu caso. Importante lembrar que algumas prisões, algumas coisas que são esclarecidas na polícia vêm aí de denúncias anônimas. Como esse caso desse indivíduo que foi preso, né, foi localizado e preso através aí de denúncias anônimas, através do telefone 181, e que a polícia recebe, quem denuncia não é identificado e as informações são checadas e que podem esclarecer e chegar aí a esses indivíduos que estão foragidos da Justiça.